E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Isso aqui vai ser um vídeo daquele vídeo assim, chato, tá? Já tô te avisando, vai ser um vídeo chato. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Teve esse problema com as certificações com a Toyota, com a Mazda e etc, né? Então, eu quis trazer para você o quê? O tamanho do problema que isso está gerando. Tá? Com esse problema aí, com que o governo japonês está procurando sarna para se coçar. Tá? Até porque quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei, assim, o governo japonês está procurando um bode expiatório para o PIB, tá colocando as montadoras e tá aí. Tá? Só que isso vai gerar uma bola de neve muito grande. Eu quero trazer essa bola de neve para você. Já para você ter um pouco do entendimento, tá? Do tamanho do problema que isso está se gerando. Tá? Em japonês, mas por que você quer mostrar isso? Para te mostrar que se você vem com um contrato de trabalho do Brasil para cá, isso não te garante trabalho. Porque se acontecer um negócio desse onde você trabalha, tu se lascou. Da mesma forma que você que está aqui no Japão, se acontecer uma coisa com você, numa fábrica que você está trabalhando, desse tipo, tu vai se lascar também. Então, como é que se fala? Eu trago certas coisas assim, por mais que as pessoas não gostem, empreiteiros não gostem, agenciadores não gostem, seja lá o que for. Mas é realidade. É para as pessoas abrirem os olhos que nem tudo que está ali está te garantindo alguma coisa. Por isso que eu sempre falo, quer fazer alguma coisa, peça contrato. De preferência, contrato registrado, porque se precisar de você meter no pau, você tem alguma prova. Não faça nada de boca, porque senão você vai se lascar. Até você provar que o focinho de porco não é tomada, meu, tu já perdeu. Tá aí muito tempo. Se você entende Nihongo, escuta isso aqui. Toyota 自動車とマツダは国土交通省から出荷停止の指示を受けた合わせて5つの車種について今朝から生産を停止しました。トヨタは宮城県と岩手県の子会社の工場で、マツダは広島県と山口県の工場で生産を停止しました。5車種の内訳は、トヨタがヤリスクロスなど3車種、マツダがマツダ2など2車種。これらの車種に部品の供給などを行う取引先の企業は、トヨタが間接的な取引先も含めて1000社以上、マツダは直接取引する企業だけでもおよそ300社となっています。Eu vou até voltar um pouco aqui, presta atenção nessa parte aqui, quando ele fala de 1000, no caso ele fala em Nihongo, ele fala 100, depois ele fala no caso da Toyota, tá? E no caso da Mazda, a gente fala Mazda, que eles falam Matsuda, né? São 300, eu vou chegar lá. マツダは直接取引する企業だけでもおよそ300社となっています。の供給などを行う取引先の企業は、トヨタが間接的な取引先も含めて1000社以上、マツダは直接取引する企業だけでもおよそ300社となっています。Japonês, o que você bateu em cima que você quer falar pra gente? Olha, só para vocês terem uma ideia, tá? No caso da Toyota ali, são 1000 fornecedores que serão impactados de uma forma direta. E no caso da Mazda ali, são 300 fornecedores que serão impactados de uma forma direta. Esses 1000 da Toyota e 300 da Mazda, que são esses fornecedores que eu quero falar? Autopeças, fábrica de autopeças. Então só na Toyota serão 1000 fábricas que serão afetadas diretamente. Fora os indiretos, tá? Da mesma forma o da Mazda ali, o Matsuda. Então já dá para você ter uma ideia que muita gente vai se lascar por causa dessa palhaçada, desculpa falar, palhaçada do governo em procurar um bode expiatório. Por quê? Vocês viram o que aconteceu com a Daihatsu, só que a Daihatsu ela bancou um pouco mais esperta. Já que é para me lascar, eu já vou me blindar. Então ela já fez de uma forma que ela se blindou e ela não entrou nessa palhaçada aqui. Só que todos os outros fabricantes do Japão, tirando a Daihatsu, entraram na roda aqui. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da palhaçada que o governo japonês está aprontando. Mas vamos lá. Para você que não entende japonês, vem comigo aqui.
Devido a um problema em que 5 grandes montadoras e outras empresas estavam trapaceando nos testes de certificação nacional, a Toyota suspendeu a produção de modelos de veículos afetados, né, desde o dia 6. Tá? A Mazda também. Tá? Em resposta à paralisação da produção, os bancos locais das províncias de Aichi, onde a Toyota, né, está sediada, estão trabalhando para determinar o tamanho da extensão do impacto nos seus clientes. Por que disso? Porque dependendo, os bancos vão ter que conceder uma linha de crédito especial de empréstimo para poder não deixar essa fabriquinha de autopeça quebrar. Então já dá para você ter uma ideia que o que o governo japonês está fazendo, em vez de melhorar a situação, está piorando cada vez mais. Porque ele quer tentar encobrir o PIB porco que ele tem, sem fazer nada a respeito, só que ele tem que procurar um bode expiatório. E quem acompanha o canal, canso de falar, deve estar se lembrando que já tem vários relatórios econômicos do governo japonês que ele sempre culpa as montadoras. Deu aquele problema lá em Ishikawa, no terremoto. Você vê que no último relatório econômico, eles nem citaram o estado de Ishikawa ali, no caso do terremoto, etc. Porque afetou muitas empresas. Muitas empresas ainda não conseguiram voltar a trabalhar, mesmo depois de 6 meses do problema do terremoto. Mas você vê que no último relatório eles não colocaram isso, mas eles colocaram que as montadoras. Então tem certos pontos, certas palavras-chave ali, que se a pessoa ficar atenta, ele percebe que tem o quê? Uma certa mutreta, tem uma certa sacanagem ali, né, para poder justificar o erro do governo. Mas continuando. No Nagoya Bank, com sede em Nagoya, na tarde do dia 6, os membros do gabinete de apoio à cadeia de fornecimento automotiva telefonaram e entrevistaram fabricantes de peças, no caso dos clientes, para quem concedem financiamento. Também estão realizando entrevistas em cada filial e ouvindo os fabricantes que fornecem peças para os modelos dos automóveis cuja produção foi descontinuada, como os pedidos estão diminuindo e as vendas diminuirão 20% ao mês. A produção de 9.000 modelos de carros serão descontinuados por mês. Então já dá para você ter uma ideia que eles já têm uma noção do prospecto, igual 9.000 carros. Serão 9.000 tipos de peças ali, como é que se fala assim, que seriam montadas para os carros, se levar em conta de 1 para 1, tá? Que seriam afetados, dependendo da peça, é mais de uma. Então já dá para você ter uma ideia que como esses aí estão sendo descontinuados por mês, vai cair cada vez mais serviço nas autopeças e montadoras, no caso da Toyota. Então já dá para você sacar por A mais B o tamanho da crise que isso está vindo. Que isso vai afetar muita gente. Igual no caso da Toyota, são 1.000 fábricas diretamente, tá? E indiretamente só Deus sabe. Porque japonês, o que você quer dizer com indiretamente? Porque os diretos é aquela fábrica que a Toyota manda o contrato. Ó, eu preciso de tal peça. Isso é o que está acontecendo direto. Só que o indireto é o seguinte. Tem as fornecedoras de materiais para essa peça poder ser fabricada. Então, dependendo, ou o alumínio, o fornecedor de alumínio, o fornecedor de cobre, o fornecedor dependendo de graxa da máquina, o fornecedor, como é que se fala assim, dos IPIs, o fornecedor de produto limpeza, o fornecedor de um monte de coisa. Vai ser todo mundo afetado. Então, já dá para você ter uma ideia do efeito dominó de forma direta e indireta que está acontecendo. Por isso que os bancos já estão ficando assim. E agora, o que nós vamos fazer? Dependendo, a gente não tem grana para isso. Vai ter que recorrer ao quê? Ao governo federal. Por isso que eles já estão se movendo para ver o tamanho da extensão do estrago. Porque eles já tiveram noção do estrago da época da Daihatsu. Só que a Daihatsu ela bancou a esperta. Aconteceu o que aconteceu, só que ela se blindou ali. Então já que é para acontecer tudo isso, então a gente refaz tudo que tem que refazer. Diferente não, da Toyota ele refez um picadinho ali. Só que aí agora o governo japonês apontou o dedinho para ele de novo. Se ele tivesse feito tudo de uma vez, igual a Daihatsu fez, não teria
que ia acontecer isso. Aí entra aquela ideia. A Toyota não fez isso por quê? Igual a Daihatsu, para se blindar. Porque já tinha alguma coisa em mente, porque o governo não quis, ou o governo combinou alguma coisa com ela, não dá para saber. Mas é muito estranho como é que se fala assim, uma montadora do porte da Daihatsu, da Toyota, me desculpa, cair nessas malhas finas do governo, uma atrás da outra. Porque se você parar para ver, já é a terceira vez que a Toyota está caindo na malha fina do governo. E toda vez que cai na malha fina do governo, ela para. Ela tem que parar. E fabricantes são afetados, pessoas que trabalham nas montadoras são afetadas, muita gente é afetada ali. Só que a Toyota tá pouco se lascando. Porque no final das contas, depois ela vai ter os lucros dela bonitona ali. Só que o trabalhador que trabalha, que está ali na fábrica ali, não vai ter isso. Porque todo mundo já sabe, trabalhou aqui no Japão ganha por hora. Ah, mas dependendo eu estou ganhando 60% do dia ficando parado em casa. Beleza, 60% não é 100%. Só que suas contas vêm 100%, não 60%. Por isso que eu falo assim, que tem muita gente que, na hora que começar a aprender como é que se fala? Economia financeira, ela vai dar uma mudada na cabeça, igual que tem aquele meme, aquele gif, assim, a cabeça da pessoa faz assim, pua! Porque ela vai ver que tem muita coisa que ela pensava, não é assim. Da mesma forma, mercado de ações. Tá? Tem coisa bacana no mercado de ação? Sim. Dá para fazer vários passivos? Sim. Japonês, você está falando de passivo, mas o que é passivo, japonês? Passivo é aquele dinheiro que você entra que entra para você sem ter que fazer força, sem ter que você trabalhar. É como se fosse juros de banco. Então no mercado de ações, dependendo, dá para você fazer isso, dá. Tem aquele sistema de você compra a ação no dia e revende, o famoso day trade. Ele compra no dia e vende no mesmo dia. E tem aqueles outros investidores, esse que eu falo que é um pouco mais complicado. Tá? Que a pessoa tem que pesquisar ali, ver o que a empresa está fazendo para poder ver se compensa comprar ação. Mas dependendo da forma que ela comprou a ação ali, a quantidade, não só o tipo da empresa, a quantidade também, a quantidade influencia. Tá? Quanto mais ações você comprar daquela empresa, mais dividendos você vai ganhar. Isso é fato. Então o que acontece? Dependendo da pessoa, ela vai comprando todo mês um pouquinho ali, ela vai ganhando juros. Juros que eu falo assim, parte dos lucros da empresa. Isso é bom, por um lado, pô, bacana. Dependendo, te rende muito mais rápido do que você investir num CDI, no CDB, até mesmo no Tesouro Direto. Você vai fazer dinheiro mais rápido. Só que é aquela velha história. Você precisa ser diligente, você precisa fazer certas pesquisas. Tá? Eu vou dar uma dica. Não deveria fazer, mas eu vou dar uma dica. Para quem quiser investir nessa parte, sem corretor, o Nubank, na parte de bolsas de valores, eles fizeram uma adaptação no aplicativo deles ali, muito bom. Que ele mostra quanto que as ações estão pagando, bimestralmente, trimestralmente. O valor mínimo, eles dão um valor mínimo. É claro que aquele valor ele vai influenciar muito em quantidade que você compra. Quanto mais você comprar, mais você vai ganhar. Isso é óbvio. Tá? Mas é muito bacana para a pessoa começar a galgar sozinha o mercado de ações. Ela vai ter uma noção ali, como é que se fala assim, realmente de ganhos que ela pode ter, sem ter que, como é que se fala, ficar dependendo dos outros. É bacana? Pô, é bacana. Eu acabei de te dar uma dica aqui. Tá? Eu fiz até jabá pro Nubank. O Nubank nem me conhece, nem sabe que eu existo, mas sou correntista no Nubank há muitos anos. Quando o Nubank começou a soltar, como é que se fala assim, suas contas lá no Brasil, eu fui lá e fiz a minha, tá? Porque eu achei muito bacana aquilo ali. Eu não posso reclamar do Nubank. Tá? Sempre que eu preciso deles, assim, eu sou muito bem atendido, de forma até rápida, por sinal. Porque quando eu era correntista do Santander, puta, desculpa o termo, a gente fala em japonês kurushi, tá? Aquilo causava um kurushi,
o kuroshi que a gente fala é dor sentimental, tá? Mas causava uma dor, porque você falava com o atendente uma coisa e o cara tava te oferecendo seguro. Falei, não, meu filho, eu quero cancelar isso aqui. Não, mas você tem... Já deu pra você entender. Então, é um pé no saco. E no Nubank, graças a Deus, eu não tenho isso. Sempre que acontece algum problema, se eu mesmo para tirar dúvidas, os caras me tiram assim, de forma até rápida. Eu não posso reclamar. Tá? Tô fazendo um jabazão ali, tá? Pro Nubank, tá? Mas Nubank nem sabe que eu existo. Então já dá para você ter uma ideia que dá para você fazer certas coisas e dá para você começar no, como é que se fala assim, na economia, na educação financeira, mas vai de você, tá? Mas voltando aqui, já te dei uma dica bacana nesse ponto. Se essa dica valeu para você, ó, deixa o like, tá? Não sou de pedir não, mas essa dica vale o like, tá? Eu não falo inscrição, mas o like, ó, bacana. Mas continuando aqui. Por essa razão, os bancos precisam considerar o apoio financeiro individual aos fabricantes de peças que serão significativamente afetados, tais como os custos de pessoal e custos de manutenção de equipamentos que serão necessários mesmo quando a produção tiver suspensa, sim, porque as máquinas elas sofrem depreciação, dependendo, igual por exemplo, dependendo de uma prensa, dependendo, ela tem que trocar óleo, fazer troca de óleo, fazer a manutenção do catar, fazer uma série de manutenções. Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu estou trazendo isso para você, já de uma forma bem ampla, já para você ter uma noção do tamanho do problema que está se gerando com isso, que aconteceu na época da Daihatsu. Tá? E na época da Daihatsu ainda foi pior, porque a Daihatsu parou todas as fábricas e parou todas as linhas de modelos de carros. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do estrago. E tem carros ali que eram fabricados na fábrica da Daihatsu que não eram da Daihatsu. Eram carros da Toyota, carros da Mazda. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da bomba que tá. Tamotsu Shikazawa, gerente geral do escritório de apoio à cadeia de fornecimento automotivo do departamento de vendas corporativas do Banco de Nagoya, disse: algumas empresas não têm certeza de quando a produção será retomada e estão preocupadas com o tamanho do impacto. Claro, porque tem que pagar fornecedor, tem que pagar funcionário e tudo isso que for possível para fornecer apoio financeiro por enquanto, né? Então a ansiedade está muito grande. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa da forma que a Toyota fez, juntamente com o governo japonês, porque não tem outra palavra para falar, isso vai afetar muita gente, tá? E vai tirar muita gente do, como é que se fala, do, como é que se fala assim, da zona de conforto ali. É igual, eles começaram a dar exemplos aqui, né, do que está acontecendo com certas fábricas. A fábrica de um fabricante de autopeças em Shikamacho, no estado de Miyagi, que comercializa as peças para os 3 modelos da Toyota cuja produção foi interrompida, também teve que suspender a produção e o envio das peças para os modelos afetados desde o dia 6. Porque é aquilo. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já sempre falei que a Toyota ela tem um sistema dela chamado Just in Time. Tá? Esse sistema de Just in Time é um sistema de logística criado pela Toyota. Tá? Tanto que o governo japonês adotou uma parte dela quando teve o problema do coronavírus aqui, para não ter perda de vacina. Então esse sistema Just in Time, ele é muito, como é que se fala assim, estudado no meio logístico. Só que o sistema Just in Time ele tem esse problema, tá? Se deu problema na cabeça ali, toda a linha produtiva para. Então já dá para você ter uma ideia que toda essa linha produtiva até embaixo não vai ganhar um tostão. Porque se fosse em outros modelos de logística, por exemplo, deu problema na cabeça aqui, mas dependendo para a questão de estoque ou reposição, elas continuam trabalhando, as outras. Tá? Só que no sistema Just in Time não. Travou em cima, a Toyota soltou como é que se fala assim, o aviso para tudo, todo mundo é obrigado a parar. Porque se a pessoa estiver trabalhando, a Toyota não vai ressarcir. São partes de contratos. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Tá? Como é que a banda toca.
Se a paralisação de produção continuar por um longo período, inevitavelmente terá impacto nos negócios. Por isso, planejamos discutir futuras compensações e outros assuntos a partir da próxima semana. Na fábrica, né, em Shikamacho, eita palavrinha miserável, no estado de Miyagi, mais de 40 funcionários que produzem as peças para os carros subcontratados como secundários da Toyota. Essa fábrica também lida com peças para os 3 modelos da Toyota que foram considerados fraudulentos nos testes de certificação nacional. E após a suspensão na fábrica da Toyota, essa fábrica também que também estava produzindo, né, essas peças, parou de produzir. Estimada, a paralisação da produção afetará aproximadamente 10 mil unidades, ou seja, 1/3 das vendas mensais desse fabricante, dessa fábrica. Então já dá para você ter uma ideia, se 1/3 das vendas da fábrica desse cara aqui, né, o gerente da fábrica, o Matsuhiro Matsumoto, né? Honestamente, fiquei chocado quando recebi o aviso de que a produção seria suspensa. 1/3 das minhas vendas mensais será perdida. Então o impacto será muito grande, financeiramente falando. Tá? Será até o final do mês, por enquanto. Tá? Então já dá para você ter uma ideia. Pelo menos até o final do mês e tá com isso aqui. Mas pode ser que a coisa vai mais tempo. Mas eu acho que será difícil, né, se não tivesse o adiamento. Aproximadamente 15 funcionários de outra empresa subcontratada estão montando as peças para os modelos dos automóveis cuja produção foi suspensa, mas devido à suspensão da produção das peças não há trabalho a ser feito, então eles vão ter que tirar folga até o reinício da produção. Então já dá para você ter uma ideia. Estamos no princípio do mês. Parou-se tudo. Se eles estão com estimativa, igual no caso que ele falou assim, até o final do mês, praticamente é um mês inteiro. Então já é um mês inteiro que esse povo não vai ganhar um tostão, ou vai ganhar no máximo 60%, dependendo, 60%, 80%, dependendo da fábrica. Tem fábrica que paga 80% do TADE, tem fábrica que paga 60% do TADE. Mas ainda assim, tá? Quando fala TADE, é das 8 horas. Então tem fábrica que paga 60% das 8 horas, tem fábrica que paga 80% das 8 horas. A fábrica que minha esposa trabalha, por exemplo, quando ela precisa ficar em casa, a fábrica manda, ó, não tem serviço, fica em casa. Ela ganha 60%. Só que aquilo que eu falo, tá em casa, tá ganhando 60%, só que suas contas vêm 100%, não vem 60%. Então, é prejuízo, pô, bastante. Por isso que eu canso de falar. Quer fazer, como é que fala assim, cálculos de quanto juntar, quanto gastar, separa bem. Gastos mensais com valor de TADE, de 8 horas diárias. Por quê? Se acontecer de você ficar sem as horas extras, você consegue pagar suas contas, porque suas contas estão equilibradas para 8 horas de serviço. Se você gasta mais do que isso e você ficar sem o seu zangueô, no caso, sem as horas extras, você não vai conseguir pagar suas contas. É uma matemática assim muito, como é que fala assim, muito exata. Esse tipo de cálculo que eu passo para as pessoas. Quer ganhar dinheiro, quer juntar dinheiro no Japão? Pô, dá para fazer, mas controle seus gastos. É o que eu sempre prego para as pessoas. Se você gastar até o último vintém, todo mês, como se fosse com a hora extra, sem ser no TADE, tu tá lascado. Você primeiro não vai juntar dinheiro. No dia que a sua fábrica cair de TADE, você não vai conseguir pagar suas contas, porque suas contas estão reguladas para hora extra e não para TADE. Então já sabe para onde você vai se você não começar a pensar na sua, como é que se fala? Educação financeira. Simples assim. Por isso que eu falo para as pessoas, Japão tá ruim, tá complicado, tá. Dá para juntar dinheiro? Dá também. Mas é aquela velha história. Tem que se mover, tem que tomar certos passos, certas precauções.
É aquela velha história, igual do governo. O governo subsidiou a luz e o gás durante um certo tempo. As pessoas que que teve esse tempo de adaptação, tá? As pessoas que refizeram e se readaptaram, agora, quando entrar julho, não vai sofrer. Se sofrer, vai sofrer menos. Diferentemente daquelas que não fizeram nada para mudar. Essas, quando entrar julho e vier a conta, vai chorar lágrima de sangue. Simples assim. Da mesma forma, empresas, não falo só pessoa física, pessoa jurídica também, vai chorar lágrima de sangue. Simples assim. Mas o aumento, ele sempre esteve aí. Não é um aumento que veio, ele sempre estava ali, camuflado pelo dinheiro do governo. O governo simplesmente só tirou a camuflagem. Falou assim, toma Ceboso, POC, é teu agora. Toma que o filho é teu. Nós só demos um leitinho aqui, agora acaba de criar. É assim, tá? Então eu sei que muita gente não vai gostar da forma que eu falo, mas essa é a verdade. Não dá para passar a mão na cabeça. Aqui é papo de gente grande. Quer dar uma de criança? Meu, aí é outro quesito. Mas criança com boleto na mão, você sabe o que faz. Senta e chora. Simples assim. O gerente da fábrica Matsumoto disse: espero que aqueles que perderam seus empregos, você viu o que ele falou, espero que aqueles que perderam seus empregos sejam pacientes e tirem uma folga. Mas se não conseguirem mais ganhar, dinheiro, existe o risco que mudem para outros empregos. Não há informação precisas sobre compensação. Então você vê que a Toyota não falou sobre compensação ainda. Tá? Como não veio a informação, a realidade é que não conseguimos ter discussões concretas com as pessoas sobre o que fazer no futuro. Então você vê que a Toyota ali fez o que fez, junto com o governo japonês. Desculpa o termo, eu sei que é um termo meio pesado, mas ele tocou o foda-se para os seus parceiros de negócio. Porque quando já estava com esse tipo de coisa em mente, já tinha que ter noção de ressarcimento, ou de, pelo menos, de uma ajuda financeira. Aí o que vai acontecer? Dependendo, você vê que igual no caso desse o Matsumoto ali, gerente dessa fábrica, ele falou, dependendo, a pessoa vai ter que mudar de fábrica, vai ter que mudar de serviço, para ela poder ganhar dinheiro. Só que nisso aí, o que acontece? Ele perde mais um funcionário. Aí depois, o que acontece? Aí vem desculpa o termo de novo, tá? O merda do Kishida falando, está com falta de mão de obra no Japão. Está faltando gente para trabalhar nas fábricas. Olha as merdas que está fazendo. Dá para você ter uma ideia da presepada? Desculpa, que tem hora que a gente vai começando a ficar meio indignado, tá? Aí, como é que se fala assim, as palavras querem fluir de uma forma mais natural, só que esse mais natural, assim, é totalmente desbocado, tá? Então eu preciso parar daquela respirada, né? Em entrevista à NHK, quem não sabe, a NHK é a televisão estatal do governo japonês, tá? Então, muita censura que acontece ali é o governo japonês. Ó, isso aqui você pode postar, isso aqui você não pode postar, isso aqui você pode mandar na mídia, isso aqui não pode. Então, se tá mandando, é que tá autorizado pelo governo. Tá? Hiromi Ogawa, prefeito da cidade de Ohira, na província de Miyagi, onde a fábrica da Toyota suspendeu a produção dos 3 modelos afetados pela fraude, deu entrevista. Isso é lamentável. É uma pena para os funcionários e suas famílias e aqueles envolvidos nas empresas relacionadas. Há muita gente, então, em que a paralisação da produção de 1 mês é um pouco longa. Então já dá para vocês terem uma ideia que até a própria prefeita já tem uma noção, já deve ter sido passado para ela, que é no mínimo 1 mês essa paralisação. Tá? É muito tempo? Dependendo é. Porque são só 3 modelos de carro. Tá? Não requer grandes esforços. Requer assim, aquele esforço assim, de boa vontade. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos fazer o teste. Por que eu falo esse tipo de coisa? Um dia você faz o teste físico. Ou no máximo 3 dias, um dia para cada carro. São 3 modelos. Tá? No outro dia, tem o teste químico.
Teste químico, o que é? Emissão de, como é que se fala assim, parte de combustível, emissão de gás carbônico, etc. Aí vai passar aquele período de análise de teste ali. Depois o governo vai emitir, tá, o certificado. Então falar um mês para isso, para 3 carros, é muita coisa, tá, para esse tipo de teste. Se fosse diferentemente da Daihatsu, que parou tudo, para todos os modelos, para tudo, vamos refazer tudo do zero. É uma coisa. Mas nesse caso aqui são 3 carros só. Um mês é muita coisa. Então já dá para você ter uma ideia que existe muita sacanagem por trás. Porque já dá para você sacar. Um mês parado para uma montadora é um arrombo danado. Não digo para as famílias, para a própria empresa é um arrombo danado. Então alguma coisa por trás tem. Porque senão a Toyota não ia aceitar isso assim não. Tá. Sabendo a coisa como é que anda. Tá? Mas continuando. Foi revelado que a Toyota havia se desculpado diretamente e acrescentado: gostaria que você iniciasse a produção o mais rápido possível, para que não houvesse impacto sobre todos. As empresas, no caso assim, na cidade, são aldeões corporativos. No caso, é uma vila, é uma cidade pequena. Tá? Temos uma relação de confiança e gostaríamos de continuar construindo essa relação. Para os parceiros de negócios que fornecem peças, o futuro será na remuneração e no apoio da Toyota e da Mazda. A Toyota tem mais de 1000 parceiros de negócios, incluindo empresas indiretas, aquilo que eu falei, tem empresas diretas e empresas indiretas, que fornecem peças e outros suprimentos para os modelos de veículos cuja produção foi descontinuada. E a Toyota declarou que irá compensá-los adequadamente. Só que eles colocaram entre parênteses, tá? Então esse parêntese pode ser qualquer coisa. Já dá para você ter uma ideia. Tá? No entanto, não foram fornecidos qualquer detalhe específico e espera-se que isso seja considerado no futuro. Então, tipo assim, vamos te compensar. Quando? Não sei. Tem uma ideia? Não faço ideia. Então já dá para você ter uma ideia que isso aí pode cair na ideia da conta da casa do Nereu. Se ele não pagar, nem eu. E nisso, o que acontece? Quem tem que arcar com isso são os donos das fábricas ali, das fabriquinhas, etc., que tem que ressarcir os funcionários, mesmo parado. Igual, por exemplo, se igual no caso do Matsumoto ali, ele falou assim: não, vou dar férias coletiva para todo mundo, só que eu vou pagar 60%. Só que você vê que esse 60% ele tem que sair de algum lugar. E se ele não está tendo venda, ele vai tirar dinheiro da onde se ele não tiver dinheiro de caixa? O famoso capital de giro. Ele vai ter que correr para um empréstimo. E se o governo não soltar linha de crédito a juros zero, esse cara está perdendo dinheiro. Simples assim. Tá? Então, o que acontece? Ele vai ter que perder dinheiro para tentar segurar os funcionários que a própria Toyota está tocando foda-se para eles. Desculpa o termo. Então já dá para você ter uma ideia que essa ideia de parceria, nós da Toyota, como é que se fala, damos valor a nossos parceiros comerciais. Como fala em inglês, bullshit. Tá? Mas continuando aqui. A Mazda possui aproximadamente 300 parceiros comerciais diretos que fornecem as peças e outros itens para os 2 modelos de veículos, cuja produção foi descontinuada. Então se você trabalha numa autopeça que fornece peças para esses carros aqui, no caso da Toyota, da Mazda, e o seu chefe falou assim: nós vamos cortar a produção disso aqui porque foi descontinuado ali, ou houve uma paralisação da Toyota e da Mazda. Já dá para você ter uma ideia que é no mínimo um mês, pelo que está falando aqui. Tá? A Mazda diz que irá considerar se a compensação financeira é necessária dependendo das circunstâncias de cada transação individual. Então já dá para você ter uma ideia que a Mazda não vai pagar nada. Então quem vai ter que arcar com todo o gasto ali é o dono da fábrica. Simples assim. A Daihatsu Motors, que ainda não concluiu a compensação de seus parceiros de negócio, você vê que aconteceu aquilo no início do ano com a Daihatsu, né? Como é que se fala?
no final do ano passado, início desse ano, e ainda não pagou. Tá? Você vê, ó, a Daihatsu ainda não concluiu a compensação dos seus parceiros de negócio em relação ao problema de fraude de certificação que levou a Daihatsu Motors a suspender temporariamente as operações em todas as 4 fábricas nacionais desde dezembro do ano passado. Mas eles já voltaram a trabalhar. Por isso que eu falo para as pessoas, quer fazer alguma coisa, peça contratos. Peça um contrato ali. Porque igual no caso, se o subcontratado da Daihatsu tivesse um contrato com a Daihatsu falando assim, ó, em caso de quebra de contrato da Daihatsu, você tem que me pagar em tanto, você tem que me ressarcir. Se tivesse isso em contrato, a Daihatsu teria que pagar. Mas como não existem essas cláusulas nos contratos de trabalho de subcontratação das peças da Daihatsu para as outras empresas, eu falo assim que não existe. Por quê? Porque não concluiu o sistema de compensação. Então é um sinal que não tem essas cláusulas nos contratos. Porque se tivesse, a Daihatsu teria que ter pago já. Então já dá para você provar por A mais B que quer alguma coisa, peça contrato. Tá? Porque senão, se for tudo de boca ali dependendo, tu se lasca. Como aconteceu aqui nesse caso. A Daihatsu compensa diretamente os subcontratados de primeiro nível em particular. Leva tempo para fazer os ajustes nos parceiros comerciais indiretos, além dos subcontratados de segundo nível. Então já dá para você ter uma ideia. Aquele que tem contrato direto com a Daihatsu, beleza. Aquele que é subcontratado ali pela empresa direta da Daihatsu, se lascou. Tá? Um subcontratado de terceiro nível, você vê terceiro nível. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho que é a cadeia de produção e abastecimento das empresas. Por isso que eu falo que qualquer coisa que o Ueda faz, o presidente do Banco do Japão aqui, ele não está sacaneando só diretamente um ou outro. Ele está sacaneando todo mundo. E de uma forma assim bem grotesca. Mas vida que se segue. Tá? Um subcontratado de terceiro nível disse à NHK que as negociações sobre uma compensação ainda não tiveram nenhum progresso concreto. Então já dá para você sacar por A mais B que esse troço ainda vai longe. A forma como a Toyota e a Mazda irão proceder com compensações e o apoio será o foco importante para as economias locais. Sim, totalmente. Incluindo as suas pequenas e médias empresas. Porque é aquela velha história. Se a Toyota e a Mazda elas não fizerem compensações rápidas, o que pode acontecer? Muita empresa dessa pode ser que tenha que quebrar. Tenha que entrar em falência, ou se não entrar em falência, vai ter que demitir muita gente. Tá? Se não demitir, vai ficar aquele monte de gente de molho. Tá? Só que aquele monte de gente de molho vai entrar em dificuldade financeira. Aí como é que fala assim? Dependendo da situação. E aí, o que fazer? Então já dá para você ter uma ideia que a bola de neve foi muito grande aí. Não da forma que aconteceu com a Daihatsu, mas você viu que foi grande. Então eu quis trazer para você, que isso aqui, já para você ter uma ideia do tamanho do problema que o governo japonês caçou para poder justificar o PIB porco dele. Não era mais bonito falar, nossa política tá uma porcaria, não tá gerando dinheiro, então melhor a gente tentar ver alguma coisa, ameaçar e vamos tentar. Não. Vamos botar a culpa nos, como é que se fala assim, nas autopeças, né? É a vida que se segue. Então encerro aqui a parte das autopeças, tá? Aí eu só vou trazer uma fala aqui do Ueda, que teve uma reunião ontem, tá? Então ele falou algumas coisas, eu vou trazer aqui para você a fala do Ueda, já para você ter uma noção do que nós aqui no Japão, simples assim. Você vai falar comigo ou não vai? Por isso que eu falo que eu preciso trocar meu computador. Você vê que eu clico no vídeo, o vídeo não vai. 日銀の植田総裁は物価安定目標の実現に向けては人々が 2% の物価上昇が将来にわたって続くと予想するようになる必要があるという考えを示しました。その上で、さまざまなインフレ予想の
指標を見ますと、少し、上昇してきているけれども、まだ 2% には達していないと、少し距離があるという動きになっております。2% で定着することがあって初めて、現実のインフレ率も2で持続的に推移する。Rapaz, tinha que pegar a cara de um cara desse. Eu não vou nem falar, porque é complicado. Senão daqui a pouco vão falar que eu sou fascista, terrorista, taxista e outros istas aí. Mas é complicado, tá? Porque olha só. O presidente do Banco do Japão, o Ueda, ele participou, né? Ele fez uma participação ali no parlamento japonês antes da reunião de política monetária da próxima semana, afirmando às pessoas que agora acreditam que os aumentos de preços de 2%, né, continuarão para conseguir atingir a meta de preços. Ainda não foi atingido a meta de 2% de inflação no Japão. Esse cara é doido. Eu não sei que conta que eles fazem que ainda não chegou a 2% de inflação no Japão. Só para vocês terem uma ideia. Os salários reais já caíram, já desvalorizaram, de acordo, tá, com o Banco do Japão aí, 2,3%. Se isso não é um indicador de inflação, eu não sei o que mais é. Tá? Você vê que tem aumentos de commodities uma atrás da outra aqui no Japão. Preços de tudo estão subindo. Das commodities, aluguéis, tudo está subindo aqui no Japão. Você vê que tem aumentos que passam tempos assim que já chegaram a 70%, 80% do valor do produto. Igual que eu mostrei aqui no canal. O repolho que antes pagava, como é que se fala? Hyakuen, teve uma época em Tóquio que estava pagando 600, 6 vezes mais. 6 vezes. Então já dá para você ter uma ideia o tamanho da inflação, o tamanho do aumento. E esse doido me fala que não chegou nem a 2%. Então já dá para você ter uma ideia que não espere melhoras do Japão enquanto esse povo estiver aí no poder. Tá? O Ueda, que compareceu ao Comitê das Finanças e Assuntos Monetários da Câmara dos Conselheiros no dia 6, afirmou que, para atingir as metas de estabilidade de preços, as pessoas precisam esperar mais aumentos de preços de 2% que continuem no futuro. Já deu para você sacar. Né? Além disso, o Ueda disse, olhando para vários indicadores de expectativa de inflação, elas estão subindo ligeiramente. Porra, não precisa nem olhar. É só você ir no supermercado lá de uma semana para outra aqui no Japão que você vai ver a diferença. Mas esse cara, grande provavelmente, ele não faz as compras da casa dele. Mas ainda não atingiram os 2%. Você vê que ele não falou que atingiu os 2%. E tem um longo caminho a percorrer. Se isso for estabelecido em 2% a taxa de inflação real, também atingirá os 2%. Basta continuar a mudar. Você vê que ele chega até a ser assim, até poético. Né? Por outro lado, há especulações no mercado de que o Banco do Japão irá anunciar uma redução nas compras de títulos de dívida pública, que continuou a comprar no âmbito das suas medidas de flexibilização monetária em grande escala. Né? E eu trouxe aqui, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu trouxe aqui o tamanho da intervenção. Por isso que eu falo que o governo japonês parece aquela criança mimada. Fala assim, eu sou o dono da bola. Se eu não poder brincar, eu não empresto a bola. É simples assim. Então, quando ele teve que fazer a intervenção ali, ele não quis falar, fez uma birra danada, para depois de um certo tempo ele mostrar que ele fez. Era mais bonito ter falado na época, ó, intervimos com tanto. E aí, vem pra cima que eu tenho cacife. Não, eu vou fazer segredinho. Pô, parece... Melhor a gente ficar quieto. Relativamente à política de compra de títulos governamentais, o Ueda disse, estamos atualmente a rever a situação do mercado financeiro após a mudança no quadro da política monetária em março. E planejamos avançar com uma estratégia de saída para a flexibilização monetária em grande escala. Acho que é apropriado a reduzir o montante, disse ele, reiterando que a política até agora. Só que tudo que eles falam
gera tudo especulação. Aí o que acontece? O investidor vai lá e faz o contrário do que ele fala. Aí o que acontece? Eles se lascam, eles têm que intervir. Isso já está acontecendo há 2 anos. O Banco do Japão realizará uma reunião de política monetária durante 2 dias, a partir do dia 13, tá? Para discutir a evolução dos preços econômicos em direção à política monetária. Não vão falar. Eu já vou falar a pauta aqui para você não ficar ansioso, tá? É o que acontece sempre. Eles vão falar, debater, tomar o seu cafezinho ali e não vão fazer nada. Simples. Porque toda vez é assim, tá? Quando eles fazem alguma coisa assim, que não sei o que. Não, para com isso. Tá? Então já dá para você ter uma ideia aqui. Espere mais inflações. Porque para o Ueda estamos longe de ter os 2% de inflação que ele tanto quer. E sabendo que nós já ultrapassamos esses 2% anos atrás. Mas é aquela velha história. Já trouxe aqui por A mais B, trazendo os gráficos do próprio governo, que isso já ultrapassou os 2%. Mas o Ueda não. Na cabeça de Nárnia dele, eu não sei que cálculo que ele faz, que nunca chega a 2%. Quando a pessoa vive em Nárnia, é meio complicado, tá? Mas é aquela velha história. É aquilo que eu falo. O Ueda também não tem muito o que fazer, porque ele depende como é que se fala? Da ordem do Kishida. E se o Kishida falar assim, não, continua com essa palhaçada, vai continuar com essa palhaçada. Então, o Ueda nesse ponto, ele é um pobre coitado, tá? Que tem que seguir as ordens do Kishida. Simples assim. Então já dá para você sacar quem que é como é que se fala assim, o mentor intelectual de toda essa merda que está acontecendo no Japão. É isso aí. Tá? Mas é isso aí, família. Espero que essas notícias te deixem um pouco mais a par da situação aqui do Japão, tá? Do tamanho da bola de neve, e que contratos, dependendo, não garantem emprego no Japão. Principalmente se você vier com, como é que se fala assim, um contrato de financiamento, e no meio do seu financiamento acontece uma coisa dessa igual da Toyota, por exemplo. Se você vai trabalhar no autopeça, o que acontece com você? A empreiteira vai te ajudar ali? Não. Ela vai te arrancar o mesmo, com certeza ela vai te arrancar os mesmos descontos que ela teria feito em tempos bons. Em tempos ruins ela faz também. Isso é fato. A empreiteira está pouco se lascando para o seu bem-estar. Ela quer receber o dela. Simples assim. Tá? Eu sei que tem muita empreiteira que vai me odiar do coração, mas é verdade. Pergunta para mim, ou pergunta para qualquer um aí, escreve nos comentários, que quando deu uma quebra de serviço, a empreiteira chegou para você e falou assim, eu vou te dar um desconto no aluguel, tá? Eu vou te dar um desconto na água, luz, gás. Eu nunca vi isso no Japão. Toda vez que eu vim financiado, eu que não trabalhasse não para ver. Então, já dá para você sacar por A mais B, que hoje em dia não está segurando nada. Então, por isso que eu falo, quer garantir alguma coisa, pelo menos ter um pouco mais de segurança jurídica, peça contratos. Não fecha nada de boca, porque se você fechar de boca, você vai se lascar. Tá? Mas se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu, maido.